Portanto, eu nunca sei como é que é de começar estes podcasts, porque pronto, acho que ainda não arranjei aqui uma fórmula correta ou que eu me identifique, por isso vamos só começar isto. Eu vou começar aqui pela introdução, porque este foi e é um convidado muito difícil. Porquê? Porque eu liguei já a saber que ele me ia dizer que não, mas eu pensei, vou insistir, vou tentar. Há um ano atrás. Vai acontecer. Há um ano atrás, é verdade. Acho que foi mais de um ano, foi na pandemia. Que eu te liguei a primeira vez, é verdade. Não foi para o podcast, foi para outra coisa, mas pronto. Portanto, eu achei que ele ia rejeitar o convite e cá está ele. Tem um olho e uma sensibilidade para o audiovisual, fotografia, som, luz e correção de cor. Começou cedo a trabalhar em eventos enquanto estudava e hoje em dia trabalha como freelancer como diretor de fotografia, em publicidades, videoclipes e cinema. Ele já me vai corrigir se eu disser alguma coisa errada, portanto perdoem-me, tá? Em 2022 ganhou um prémio de melhor direção de fotografia, o iMotion, não sei se é assim que se chama, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão, na curta Misericórdia. Muito bem. Correto? Correto. Acertei? Sim. Tirando a parte de som. Opa, Os meus amigos são saberem falar que eu falo som. será? Opa, sim, do que eu me lembro, eu pensei assim, do que eu me lembro de ser aqui alguma coisa do género. Mas eu acho que sim, ou não. Som, porque eu lembro de fazer da edição e tipo, ou seja, não precisa necessariamente ser edição de som, mas tipo, perceber onde é que o som faz sentido. Isso sim, ok. Sensibilidade nesse sentido. Não Sensibilidade nesse sentido, por exemplo, eu também não sei fazer edição de som. Só por mas... respeito aos meus sim, colegas técnicos de som. Não fiquem chateados. Foi nesse sentido de perceber onde é que a coisa funciona. Mas antes de começarmos a conversa, vamos para a introdução e bota para aí esse jingle. Até já. Não sei o que fazer com a cara, tenho de olhar para ti, vou olhar para não sou o Simão, vou olhar Olhas para mais para mim do que para a câmera, a não sei que queres dizer alguma coisa específica. Não vou dizer nada para o público. Não vais dizer nada para o público, por acaso vais? Okay. Estou-te já a dizer que vais. Doença. Ora, muito bem-vindo, António Pinheiro. Ou Tó, né? Porque vai ser Tó que eu vou tratar, que é mais fácil, mas é isso. Nervoso? Muito. Eu vou dizer por ele, porque ele está nervoso. Habituadíssimo estar à frente das câmaras. Vedeta Amarantina, uma lenda perdida deste conselho. Sim, porque o Tó aparece em todo lado. Fotografias, se pusermos António Pinheiro no Google, é tipo a tua cara chapada em tudo o que é lado. Então no teu Instagram tens imensas fotos tuas. Eu por acaso não outro dia estive a ver. O último post que eu fiz no Instagram foi em 2021. 21. Eu adoro quando a malta partilha histórias e taga de trabalho, que assim posso partilhar, não tenho. Pois, mas também depois o teu Instagram fica perdido. Tu partilhas as histórias, ninguém vê na mesma. Pode dizer que sim, mas pelo menos engana a mim mesmo. Certo. Há aquela sensação de trabalho cumprido, né? De fizeste alguma coisa da vida, no fim de contas. De que, pessoal, estou aqui a existir, não se esqueçam de mim, se precisarem. Mas olha, a primeira pergunta que eu faço a toda a gente, apesar de eu saber que tu não assististe nenhum podcast ainda, portanto, você chega a casa e veja os podcasts, não é? Isto que tu fazes hoje em dia, era o teu plano A ou não? Não, sem dúvida nenhuma que fosse o meu plano A. Ou seja, eu nunca tive aí um plano definido. Em miúdo, posso dizer que tive ali uma parte da minha vida que nunca foi dizer um sonho, mas a única coisa que era recorrente na minha cabeça era, gostava de ser fotografia selvagem. Ok. Era assim, pronto. Mas estava relativamente relacionado. Estava, mas nunca foi assim uma coisa, ou seja, que definisse muito na minha cabeça que realmente é aquilo que eu quero. Pronto, todos os domingos estava lá certinho a ver BBC Selvagem com o meu pai. Não falhava, era ritual. Sábado era mais cedo, que era às 11. Sim. Não era ao meio-dia como ao domingo, antes do telejornal a 1. Meu Deus, tu sabes isso tudo de cor? Claro que sim. Uau! E tive sempre essa ideia. Só que depois o meu percurso académico, ou seja, podemos dizer, nunca fui propriamente, achava eu, propriamente uma pessoa muito artística ou criativa. Achava eu na altura, no sentido em que eu canalizava mais a minha ideia de arte ou de parte criativa, uma coisa mais física, de saber desenhar bem, ter jeito com EVT. Eu sempre fui muito mal a EVT. Certo. Muito mal tudo que envolvia partes mais de design, pintar, qualquer coisa. A minha caligrafia ainda hoje é horrível. É muito feia, parece primária. O pior é que agora lembrei-me disso. Já estás comigo, lembras-te perfeitamente, já estamos trabalhos de grupo. E pronto, nesse sentido havia ali qualquer coisa em miúdo, mas de uma maneira muito simples. Então, e sempre gostei muito de parte mais lógica, das matemáticas, das biologias. Sempre fui muito bom aluno na matemática e biologia. Então eu fiz carreira, vamos chamar assim, secundário em ciências. E sempre foi as áreas que eu me destacava melhor. Acabei 12º ano, com uma média mais ou menos porreira. E decidi que a minha primeira opção era gestão. Nada a ver. Que na altura entrei. Ok. E a minha segunda opção era psicologia. Ok. E terceira opção, já não lembro se tinha alguma coisa a ver com biologia.
Mas nada relacionado com... E não, e depois surgiu uma oportunidade por uma tia minha que sabia deste meu amor, vamos chamar assim, mais uma paixão escondida sobre a parte da fotografia e assim. Eu perguntou-me se disse, falou-me de um curso ou dois que ela achava que podiam ser bastante interessantes para mim e que não eram cursos propriamente abrangentes, como pronto, eu acabei por tirar o curso de imagem na Universidade Católica, que não é um curso destacado, ou seja, não é um curso de cinema, não é um curso de vídeo, não é um curso de fotografia, não é um curso de som, ou seja, abrange um pouco tudo. Para alguém que estava perdido como eu, fazia algum sentido, e realmente foi isso. Depois, na faculdade, é que comecei aos poucos e poucos a descobrir um bocadinho tudo, e foi lá nesse sentido que descobri a parte da direção de fotografia, já bem mais tarde ainda. A própria direção de fotografia surge-me no mestrado, essa exploração, que antes fazia muita parte de produção, estava a fazer muita parte de produção em cinema, mas cinema universitário, como é evidente, e depois filmava muito também. Como tu falaste dos eventos, isso era mais uma questão para ganhar uns trocos para ver uns copos à noite. Mas eu lembro-te de falar disso. Nós filmávamos muitos eventos na altura na faculdade, mas era pronto. E era bom para ganhar prática. Sim, ganhar a prática, foi assim que juntei o meu primeiro material, mas por cima, acima de tudo, com aquela idade, 18, 17, que eu entrei para aí com 17, que eu só faço anos mais tarde. Era principalmente para ter o dinheiro para ver uns copos na Baixa do Porto. Portanto, o objetivo é ver os copos, que ganhar dinheiro para ver os copos. Sim, pronto, são fases diferentes da vida. São fases diferentes da vida. Claro. Por isso, nesse sentido, pronto, foi aos bocadinhos em som e imagem que eu comecei a descobrir. Foi assim. Eu sempre gostei de novos desafios, assim, de ser exposto a coisas novas, e foi nesse sentido que eu também estava a sentir falta de alguma coisa, não ir outra vez para a mesma lógica que estava a ter tirado de secundário, apesar claro, que ia ser sempre um desafio grande ir para um curso universitário, não é? Certo. Mas estava a sentir alguma coisa e para mim foi, de repente foi tudo novo, ou seja, eu devia ser as pessoas menos qualificadas naquele curso a nível de base de ensino anterior, ou seja, eu entrei com o quê? Acho que entrei com português, que eles não aceitavam português, senão nem tinha forma de entrar no curso, não é? Sim. O exame era português, porque não tinha geometria descritiva, não tinha desenho. Sim. Então de repente és exposto a tudo no curso, és exposto à animação, és exposto a vídeo, és exposto a som, tanto som para filmes como som para espetáculo, ou gravação de bandas. Então estou ali eu, estou Pinheiro, todo perdido, cidade nova, perto aqui, não é como se estivesse no outro lado do mundo, claro. mas perto de Amarante, mas cidade nova ali a explorar um bocadinho tudo. Isso para mim foi maravilhoso. Sentes que foi... Ou seja, sentes que fez falta realmente teres escolhido teres não escolhido ciências e tecnologia antes? Achas que fez falta? Não. Ok. Por acaso não. Não és a primeira pessoa que me pergunta isso quando eu explico o meu trajeto, que é assim um bocado estranho academicamente. Porque eu gostei muito de ciências e hoje auxilia muito na minha profissão. Porque, pronto, a parte que eu faço, direção de fotografia, tem uma componente técnica muito forte. Ou seja, é um departamento técnico-criativo. E essa parte técnica envolve muito a parte científica, de lógica, de estudo, de ciência de cor, parte mais informática das câmaras, trabalho de lentes, óptica. E isso ajuda bastante. E eu, ainda hoje, por exemplo, agora sinto falta dessa parte. Okay. Ou seja, de alguma forma fico contente e descansado, que até ao secundário pude explorar a parte lógica, biologia, matemática. Eu gosto muito do que me traz a minha profissão, num sentido mais criativo e de raciocínio, resolução de problemas, mas faz-me um bocadinho de falta essa parte de lógica. De vez em quando faço um sudoku. Pode dizer que sim. Isto é muito aleatório agora. Sim, sudoku para puxar aqui pela cabeça, claro, porque não puxa tanto. Já tentei instalar aquelas aplicações de trabalho cognitivo, mas não. Pois, não achei muita piada. Mas eu gosto muito de sudoku, por acaso. Sudoku também. Apesar de eu não ser, por exemplo, eu esqueço, se eu fosse para ciências, eu acho que caía o mundo. Não, esquece. Eu caía o mundo se fosse para a humanidade. Também. Mas humanidades, não sei. Para a desonra do nosso país, eu passei a português por uma sorte. Aquilo era. E tinhas português e francês. Tinha português humanidades. Em humanidades tinha francês. Tinhas francês, eu acho que até tinhas inglês e francês. Não me lembro se escolhias, por acaso. Por acaso tinhas os dois na mesma. Tens os dois? Acho que sim. É capaz. Nós tínhamos só inglês e português. Sim. Não, mas o francês experimentei, mas também foi curto a viagem. Com uma mãe que fala perfeitamente francês. Percebo. E infelizmente. Mas também em francês acho que não é assim uma disciplina muito que o pessoal fica ali. Vocês têm que saber ali um mínimo. Não acho que o pessoal fica ali muito a tentar que nós saibamos de facto francês. Acho que é um bocado arrastar e vamos passando. Não é quinto e sexto, depois escolhes. Sim. É difícil. Mas no quinto e sexto eu não tive francês. Eu tive? Não tiveste? Como assim? Não tive. Então quando é que eu tive francês? Do 7º ao 9º. Será? Tu andaste onde? Andei na secundária. Não, antes. No ciclo. Quinto e sexto ciclo. Pois eu não andei no ciclo. Será que é diferente? Não sei. Capaz de inventar. Mas já passaram muitos anos. É verdade. É melhor não pensar nisso, não. Mas olha, por acaso é engraçado, porque antes de virmos para aqui eu estava a falar com uma amiga minha e a dizer-lhe que vinha aqui entrevistar-te a ti. E ela disse, Tó, direção de fotografia.
E fiquei assim, sim, mas tipo, fez essa relação de que estavas a dizer de... Mas ele não era de ciências. Verdade, ele era de ciências, mas de facto... Pronto, o facto de ir para ciências não quer dizer que fazes sempre para biologias e químicas e que sejas um cientista, ou que vais viajar para a lua, sabes? Aquelas ideias pré-concebidas que as pessoas têm. E de facto não te vai restringir depois de escolheres uma área profissional mais criativa. Acho que sem dúvida que não. Nem por cima hoje em dia, tudo bem que muitas vezes eu falo disso, portanto a nossa geração pelo menos é tipo a última geração a passar pelas diferentes alterações tecnológicas, não é? Sem dúvida. Temos uma sorte que eu acho bastante válida, que nós começamos... Acho que nós todos ainda nos lembramos do telefone. Sim, temos a transição do analógico para o digital, sem dúvida. A forma mais simples de... Só que depois estamos habituados a uma adaptação muito fácil, principalmente a nossa geração, e principalmente cada vez mais os novos miúdos, as novas pessoas a surgir agora. Sim. Tem uma adaptação muito fácil, por isso acho mais que fácil do que nós até. É completamente redundante. Eu hoje em dia tenho mais medo porque eu, sinceramente, não me vejo a fazer outra coisa. Não no sentido por ser completamente apaixonado pelo que faço, adoro, sim. Mas que acho que não sei fazer mais nada, é mais nesse sentido. Por isso, até às vezes tenho medo, quer dizer, se tiver de mudar tudo, como é que eu vou fazer? Sim, mas há certos tipos de áreas que nunca vão desaparecer. Não, acho que não. Acho que sem dúvida, com as novas tecnologias, AIs, acho que nem podemos. Nem interessemos por aí por essa conversa. Será que vamos falar de AIs? Eu agora fiquei curiosa porque. Acho que criativos são criativos, isso é que nunca vai se perder. Eu hoje até vi um post sobre isso de uma rapariga que estava a falar sobre edição. E ela estava a falar sobre isso de. A inteligência artificial vai tirar profissão a editores, mas a um certo tipo de editores, que é aquele que só faz a parte robotizada. Ou seja, se tu só estiveres a cortar e fazer por fazer, sem a parte de feeling, de emoção, aí sim, essas pessoas, pronto, têm o trabalho ali, tem alguma coisa que faz o trabalho delas. Agora, a maior parte das vezes tu editas e há uma questão emocional que não consegues explicar a uma inteligência artificial. Nunca vais conseguir. Vais ter uma aproximação muito grande. Agora, vais tirar trabalho a grande quantidade de gente, sem dúvida. Sim, ou podes, assim, eu acho que podemos ver isto de uma perspectiva de que pode-te ajudar a fazer outras coisas, a pôr mais tempo noutras coisas. Acho que isso se aplica melhor a outras áreas. Nas nossas áreas, principalmente áreas criativas, áreas de arte, principalmente cinema, vídeo, que são, podemos chamar áreas mais que englobam um maior número de pessoas para desenvolver um projeto. Uma equipa, sim. E tens áreas mais técnicas. Eu acho que qualquer pessoa dentro de um conjunto de uma equipa de cinema, que normalmente são as equipas maiores, mas tem sempre um componente criativo. Sim. Pode-se dizer que há uma parte que estão mais associadas a uma parte técnica, claro que sim. Mas acho que toda a gente tem um input criativo. Agora, muitas dessas pessoas, mesmo tendo um input criativo, que é um input criativo certo mínimo, porque não tem um papel certo de liderança num departamento, e de liderança criativa, quando eu digo, não é liderança de uma equipa, mas liderança criativa sobre um segmento de uma equipa do filme, acho que essas pessoas vai-se começar a reduzir o número de pessoas nesse sentido. Sim, aliás, há muitas empresas que isso acontece, que, por exemplo, e-commerce para mim a maior razão nem é questão da parte criativa ou disto fazer isto, é a quantidade de tempo que tu poupas. Sim. Uma pessoa só com a ajuda da AI vai ser de fazer 5 projetos num dia que demoravas 3 dias a fazer. É isso. Sendo assim, mas acho que assim, não tenho assim tanto conhecimento para explorar muito por aí, mas assim, no momento que eu analiso isso, até agora, para mim a AI tem sido porreiro. Ok, mas em termos de direção de fotografia, sentes que já há algumas coisas... Assim, ajudam bastante. Eu não sei bem na área específica o que é que há. O AI tem-me ajudado no sentido, ainda não numa exploração muito grande, mas em alguns trabalhos que me dá margem para ter uma pré-produção grande, ou seja, trabalhos que eu tenho que preparar bastante. Há certos trabalhos que são mais corriqueiros, vamos chamar assim, são trabalhos baixos, filmas, certamente tens pré-produção, só estão um pequeno briefing, são um projeto e filmas, mas trabalhos especialmente de cinema ou publicidade um bocadinho maior, que é preciso fazer uma realização do projeto, pensar na parte visual do projeto, ou seja, AI, tens uma ideia visual, geras, storyboards, podes gerar o AI. É verdade. Podes gerar animatics, eu não sei fazer anime, não sei fazer animação. Sim, animação. Geras animatics com o... Desculpa. Vai-me estragar o setup todo, eu hoje. Geras, animatics, para quem não souber, são umas pequenas animações antes de filmar um filme que simulam, ou seja, os movimentos de câmera e os personagens, ou seja, é quase como uns stickmans, não são stickmans, é uns modelos 3D. Sim, isso é muito giro. Que podes perceber, só para perceber tempos, para perceber os movimentos de câmara, se resultam. Há realizadores que trabalham com isso, há realizadores que não trabalham. E o AI já te permite fazer isso. Certo, muito bom, eu tenho que explorar isso. Isso é muito interessante. Olha, eu pedi-te para me trazeres um objeto. Certíssimo. No qual fiz 20 perguntas sobre o projeto. É verdade, que pessoa complicada. Eu só disse, estava um objeto. E era só para ele dizer, ok, eu levo um objeto. Então, mostra lá o objeto.
que trouxeste, que eu estou muito curiosa. Vou beber um bocadinho de água, entretanto, porque, não é? Minha querida Amélia. Portanto, o teu objeto chama-se Amélia. É verdade. Ah, que bela, que bela. A Amélia, remendada como tudo, mas a funcionar, alguns truques, mas a funcionar muito bem. Isto foi basicamente a minha primeira câmara fotográfica que a minha mãe me deu. Ou seja, eu andava sempre com a câmara analógica da minha mãe, que era uma point and shoot, também esta. Ou seja, point and shoot, câmara a tirar, pessoal, abrir e tirar fotos. Analógica, sim. E depois ela sabia que eu andava sempre atrás da dela e com medo que eu lhe partisse a dela, ofereceu-me uma. Que é esta, que ainda hoje funciona. Toma, criança, toma lá isto e estraga a tua. Exatamente, ainda hoje funciona. Ainda hoje é a minha fiel companheira, para sets, filmagens, pequenas férias, sim. É prática, cabe no bolso das calças, é resistente, porque como se nota. Ela está bastante. Sim, já levou bastante porrada, mas está aqui a funcionar muito bem. Posso? Força, não tem rolo. Ai, que linda. É só fechar? É só fechar. Está feito. Abre-se, tira-se, fecha, está. Coisa fofa. É a Amélia. Molimpos, que já nem dá para ler. A Amélia patrocinada por Dona Graça. Que linda! E achas que começou aqui um bocadinho? Engraçado, tu falas mais da fotografia, mas apesar de tudo, ou seja, não sei se as pessoas do outro lado estão a ter noção do que é de facto direção de fotografia e pode realmente haver alguma confusão. Queres explicar um bocadinho? Posso explicar, é sempre complicado explicar a direção de fotografia, mas sim, mas é normal. Para ninguém se sentir ignorante. É isso. É muito normal as pessoas, ou seja, a direção de fotografia é trabalhar a parte visual, artista e tecnicamente de um filme, de uma publicidade, ou seja, tudo que seja vídeo, ou seja, fotografia em movimento. Exatamente, assim. Exatamente. Muito, é normal, pronto, porque isto vem do tempo do cinema francês, ou seja, nós temos muito vocabulário dentro do cinema em Portugal, hoje em dia já mudou um bocadinho, que vem do francês. Foram os técnicos franceses, foram os artistas franceses do cinema que vieram a Portugal ensinar os primeiros técnicos, ensinar as primeiras pessoas interessadas no cinema. Por isso é que ainda dizemos muitas coisas como reperage, que é fazer o scout, agora estou a dizer em inglês também, mas sei lá, mise en scène, o chariot, que é o carrinho que se empurra com a câmara, tipo, há assim muitas palavras aí no platô. É verdade, por acaso já nem me lembrava disso, dessa relação. E por isso é que, pronto, há assim muita coisa. E o diretor de fotografia, basicamente é isso. Ou seja, como um filme, uma imagem em movimento são 24 frames por segundo, ou seja, são fotografias. Eu estou a trabalhar com fotografias em movimento, não é? Ou seja, há essa associado que eu faço a direção disso. Ou seja, a minha responsabilidade é toda a parte visual de um filme. Ou seja, claro que depois, dentro da componente visual que é o filme, que eu estou responsável pela câmara, luzes, escolhas artísticas com o realizador, com o aval do realizador, como é sempre, que é a pirâmide de um filme. Temos o realizador, depois temos vários diretores, departamentos que se engloba a direção de fotografia, depois temos a direção de fotografia, a direção de som, temos o diretor de arte, ou seja, há vários departamentos, a direção de produção e por aí baixo. Depois também temos os chefes de departamento, temos os diretores, depois temos o realizador, ou o director em inglês. Director. E nesse sentido, pronto, a minha função é trabalhar técnica e artisticamente toda a parte visual de um filme, ou seja, de uma publicidade, ou seja, de um videoclipe, em que tenho, dependendo das dimensões de um filme, mas normalmente estás à frente de 3 equipas, que é a equipa tens a equipa de eletricidade, que isto é uma coisa que vem de francês, que a malta pensa que quando eu falo de eletricistas, é dizer, há eletricistas no cinema, não, são as pessoas responsáveis pela luz, mas que no tempo do início dos cinemas eram as pessoas que tinham que perceber muito bem de correntes, e hoje têm que perceber, mas de correntes elétricas, estávamos a falar de luzes muito pesadas, puxavam muita carga, e eram eletricistas na sua realidade. Hoje em dia são cada vez menos. Não são os gaffers neste caso, não? O gaffer é o chefe eletricista. É o chefe eletricista, ok. O gaffer é em inglês, o chefe eletricista é mais associado ao francês, mas estão os dois corretos, é a mesma. Ok, sim, era isso. É a mesma função, ou seja, tens realizador, diretor de fotografia, se for na pirâmide em relação ao meu departamento, não é? Tens o realizador, o diretor de fotografia, tens o chefe eletricista, que é o chefe do departamento de eletricidade, tens o chefe maquinista, que é o chefe da maquinaria, que é a maquinaria, é tudo que são estruturas de câmara. Ou seja, desde aquelas dolly, que são aqueles charriots para empurrar a câmara, desde gruas, é preciso montar uma estrutura para levantarmos a câmara 2 metros, irrigar uma câmara a um carro, pendurar a câmara num barco. Sim. Ou seja, tudo que é associado à câmara, sem maquinaria. Depois tens o departamento de imagem, que tens o primeiro. Eu estou a falar isto num site grande, não é? Depois sites mais pequenos, claro. Levas uma pessoa ou duas que fazem, para cada um, claro, que fazem tudo. Mas nesse sentido, depois tens o departamento de imagem, quem está à frente é o primeiro assistente de imagem, que normalmente é quem faz o foco, chama-se foquista, ou o focus puller, se tu quiseres em inglês. Eu adorei o foquista, porque eu nunca tinha ouvido a expressão por acaso. É mais brasileiro, o foquista é mais brasileiro.
E depois tens o segundo assistente de imagem, que está encarregue em tudo que é regar a câmara, transporte de câmara, baterias, cartões, limpeza, troca de lentes. E depois, pode ser operador de câmara, se o diretor de fotografia não operar. Pois eu ia perguntar isso, porque nem sempre o diretor de fotografia opera. Nem sempre o diretor de fotografia opera. Mas tu gostas de operar a câmara? E eu, se puder, opero sempre. Pois. Eu, se puder, opero sempre. Ou seja, normalmente, são poucos das fotografias que eu conheço que não fazem, que não querem operar. Normalmente, quando é normal um diretor de fotografia não operar? É quando tens multicam. Quer dizer, o que é que significa multicam? É quando tens mais que uma câmara ao mesmo tempo para uma cena. Ou seja, uma coisa é estar só, filmarmos um filme, uma publicidade só com uma câmara só, em que eu estou com a câmara comigo, estou eu com o olho pelo viewfinder, pelo ecrã, o que seja, depende do rig que está montado, e aí eu estou a ver a imagem final. Sim. E estou a ter controle sobre ela. Se de repente estamos a filmar 2, 3 câmaras e eu estou numa câmara e tenho outras 2 pessoas noutras 2 câmaras, eu não tenho controle sobre aquelas câmaras. Ou seja, não tenho forma de guiar estas pessoas. Nesse sentido, aí a pessoa afasta-se um bocadinho mais, certo? Vai para os monitores, que não é tão interessante para mim. Claro. Nem, se possível, nunca faço multicam. Sim. Só mesmo quando é mesmo necessário para o projeto. Então aí estou a controlar as câmaras. Normalmente os operadores de câmara com auriculares, a receber informações, ajustes, se for preciso, e consigo perceber o que está a passar. Mas acho que só tipo aí 1 ou 2 projetos em que isso me aconteceu. Estava aqui a falar como se tivesse muita experiência nesse sentido de multicam, mas não sei, muito pouca experiência nesse sentido. Mas acho que é isso, ou seja, tentar se corrigir só que, pronto, a parte visual é esta parte de câmara, luz, movimento de câmara, decisões estéticas, mas depois o que está dentro da imagem, há muito mais gente. Temos um diretor de arte, claro. Um diretor de arte, um production designer, um produtor, designer de produto, que não é bem, a tradução direta não é mais correta. Porque design de produto já pode remeter a outro tipo de trabalho, sim. Sim, mas neste caso, pronto, é um diretor de arte ou production designer. Certo. E que são os que tratam toda a parte de cenários, roupa será o guarda-roupa, é um departamento à parte. À parte. Pensei que. Ok. No nosso tempo de faculdade, quando dá pouco dinheiro, o diretor de arte assume tudo. Sim, é fiquei com essa ideia. Mas se for um projeto com um bocadinho mais de financiamento, ou um projeto que tenha uma estrutura diferente, tens uma pessoa mesmo responsável pelo guarda-roupa, uma pessoa mesmo responsável pela maquiagem. É budget, é uma questão de budget. No final, uma questão de estrutura, sim, faz tudo, não é? É que só é budget, não é estrutura. Guarda a tua Amélia, muito bonita, obrigado. Maravilhosa. Perfeita. Olha, adorei a explicação. Acho que até eu agora fiquei mais esclarecida. Acho sim. Pareceu um bocadinho redundante às vezes, mas é muita coisa, de facto. Ou seja, uma produção grande é muita coisa, muita gente e muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Por isso... Sim, produção grande. Não é que eu tenha sentido tantas grandes, mas. Pronto, já fizeste médias, já fizeste bastantes. Sim. Podes dizer, não é? Mesmo que não tenha sido no papel de diretor de fotografia. Neste departamento também já teve a oportunidade de participar. Sim, ou seja, pelo menos já consegues conhecer melhor como é que o mercado funciona, como é que costumam ser as estruturas. Olha, se tivesses que escolher, e agora já disseste uma coisa sobre isto antes, por isso vamos ver se consegues responder a isto. Se tivesses que escolher agora uma profissão mais estável, qual é que seria? Mais estável. Ou seja, fora da área criativa. Mas que gostasse na mesma, neste preciso momento, da minha forma e com a minha personalidade de ser, que gostasse também. Se convém. Se eu não conseguisse estar à frente de um computador. Sim, que eu acho que não conseguias. Nunca na vida, seria programador. Como é evidente. Programador? Claro. Mas jura? Agora, mas neste preciso momento, se me dissessem que não posso ser diretor de fotografia. Ok, mas então, se neste momento. O que tu és agora, a pessoa que tu és agora, se não pudesses ser diretor de fotografia, o que é que tu fazias? Seria? É que eu também não te estava a ver como programador. Nunca na vida. Tu deitavas o computador ao chão no estante. Nunca na vida. Ou à parede, qualquer coisa do género. Eu mesmo para fazer correção de cor já é doente. Só por estares parado, não é? De facto, não tens o perfil de estar sentado. Não consigo estar numa sala fechada, uma sala escura fechada, a rever o mesmo. Gosto de acompanhar, acho que tenho inputs criativos bastante. Gosto pessoalmente a parte de correção de cor, que eu vou fazendo, porque dependendo do budget dos projetos que estou a fazer, há certos projetos que não temos, ou seja, não temos financiamento suficiente, não temos orçamento suficiente para ser outro, subcontratar uma pessoa, por isso normalmente faço eu, mas é doloroso. São trabalhos que, pessoalmente, correção de cor, para quem não sabe, é parte de tratamento de cor que se faz um vídeo pode estar editado, faz um tratamento de cor, seja para dar um look, seja para corrigir problemas, seja para nivelar tudo, mas para criar um ambiente, pronto, depende de várias coisas. E hoje em dia é bastante frequente esse uso, mesmo para trabalhos mais pequenos. Por isso faço isso, só que é cansativo. Estar numa sala fechada, tudo escuro, para mim. Sim. É uma questão de personalidade efetiva. É isso. Mas então não há nada que tu quisesses fazer, ou seja, nem que fosse voltar a uma área mais de ciências, não haveria nada. Teria de ser qualquer coisa sempre relacionada com pessoas, acima de tudo. Curioso.
contacto com pessoas, isso é o que eu mais gosto. Por isso é que eu me dou muito bem na produção, ou seja, um filme ou uma publicidade, o que seja, tem 3 fases, não é? Como tu bem sabes: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A produção é a parte em que se realmente filma. A pré-produção é provavelmente a parte mais importante de todas. Sim, é e é mais chata, eu acho. É mais chata, sem não dúvida. é? Eu acho. É mais chata, mas depois tem momentos muito bons. Sim, não duvido. Tem assim momentos... Para mim é mais chata porque eu de facto não sou muito boa na pré-produção. Eu acho que é eu penoso. acho a pós-produção mais chata. Após mais chata? Pois, tu não gostas de estar no computador, faz sentido. Não dá, pá. A pós é muito chata. Gosto de aparecer lá, ver as Dizer notas. lá e uma tal, semana, dar ali um apoio. Ver como é que está. Pá, a malta pergunta como é que está, o que é que és. Pá, até porque no final de contas na pós tens um bocadinho da tua parte. Ou seja, se tu fizeste direção de fotografia, está ali o teu... Claro, está ali o teu trabalho, não é? Por isso, um menino, principalmente na correção de cor, que é perigoso às vezes. Tu ficas assim... Mas é isso, eu vejo-me principalmente em produção, a filmar, pá, principalmente pelo contato com pessoas. Tu, como tu sabes bem da nossa área, estamos sempre a rolar pessoas novas. Tipo, às vezes até pode ser cansativo ter de estar sempre a criar essas novas conexões. Tens sempre a tua base, mas é sempre malta nova, sítios novos, estás sempre pelo país todo, não paras nesse sentido. Isso é que me agrada bastante, principalmente a questão de conexões das pessoas que vou conhecendo. Pá, sejam pessoas que até nem sejam da equipa, mas normalmente, sei lá, se eu filmar uma questão mais documentário ou mesmo que seja um documentário, acho que isto não acontece muitas vezes. Vais filmar um filme e de repente, ou até uma publicidade mais comprida, vais filmar, vamos, por exemplo, para o Alentejo. Pai, durante o Alentejo estás ali 3 dias a filmar certo na quinta de alguém, estás a ver? O espaço arranjado, só estás a filmar num Tasco que faz parte do filme, estás a falar no Tasco, tu conheces o Sr. Almeida do Tasco, estás a perceber? Pá, essa é uma personagem com uma história incrível daquela zona, depois de repente estás, sei lá, já tive tantos sítios estranhos, mas que só filmar é que me permitiram ir lá, estás a perceber? Shoppings abandonados que são lindíssimos, que ninguém entra lá, tipo espaços que já estão fechados ao público, mas casas antigas de arte, museus que estão fechados ao público, estás a perceber? De repente conheces as pessoas que não tomam conta daquilo, quase como se fossem os guardiões destes sítios estranhos. Sim. Então é sempre bem interessante. De repente estás no meio de uma quinta de pimentas, de um colecionador de pimentas picantes, e estás lá a provar pimentas picantes e ele a rir-se da equipa toda porque a malta toda a bufar da boca. Oh meu Deus! Então, tem sempre, tens personagens muito fixes. Eu guardo mesmo isso. E conheci Portugal de uma forma muito diferente. Ou seja, a minha carreira ainda está basicamente toda assentada em Portugal. De lá fora trabalhei 1 ou 2 vezes, mas em casos muito específicos e conexões mais próximas. Quero saber disso. Não, foi conexões mais próximas. Mas quero saber tudo. Não foi coisas simples, foi um trabalho que foi mais até corporativo de um realizador que eu conhecia cá do Porto, que teve essa proposta de trabalho lá fora e foi uma oportunidade de, olha, vamos... E é bom sempre sair. Vamos também visitar, filmámos um bocadinho ali. Era uma equipa portuguesa? Ou não? Era mesmo reduzida, éramos 3. Ok. Eu veio para uma equipa, era 3. Era uma coisa pequenina, por isso é que eu estava a dizer que não adiantava explorar muito por aí. Era uma coisa muito ligeira. Mas então, o que tu mais gostas no teu trabalho é isso? É realmente a relação com as pessoas que conheces? Sem dúvida. Os sítios que eu conheço. E assim, acima de tudo também eu sempre gostei de estar rodeado, mesmo quando estava, acho que deves-te recordar mais ou menos no secundário. Eu, apesar de estar ciências, estava sempre muito com a malta das artes, dava muito bem com quase toda a comunidade de artes da Amarante, a comunidade de artes, tinha amigos pelas turmas todas de desenho, não é desenho, mas de arte. Sim, há artes visuais. E sempre gostei muito de estar rodeado de pessoas criativas e com uma formação criativa, com os gostos muito parecidos com os meus, a nível musical, a nível de arte e assim. Isso matou isso. Eu nunca me considerei uma pessoa... falsamente, acho que falsamente, depois vais-te apercebendo com o tempo que há formas e maneiras diferentes de criatividade e de exploração artística, estás a ver? Mas nunca me achei, pessoalmente, por exemplo, eu agora trabalho em cinema e quando fui para o secundário, vi bastantes filmes, mas nunca foi, estás a ver? Mas não me considerava um cinéfilo. Estás a perceber? Ainda hoje não me considero propriamente dentro da minha área, que tens pessoas que comem devoram cinema de uma forma que tu... Sim. Só esperas pelo menos um bocadinho. Quase que ficas ali um bocado, será que estou errado? Eu também sinto isso. Sinto bastante isso, percebo. Mas depois é uma questão, é isso que eu dizer, eu não me sinto mal, acho que há um espaço para todos e foi isso que vou descobrindo com o tempo, há um espaço para todos, a tua forma e como é que exploras a tua criatividade. Isso é muito interessante. Porque eu no início tinha essa coisa, eu achava que estava sempre um bocado de atraso quando entrei para a faculdade, não vim de artes. Não era, comecei a querer explorar a parte do cinema dentro da faculdade, mas não era como não considerava um cinéfilo, estás a ver? Que tivesse um conhecimento grande, ali na faculdade foi
tentar acompanhar, estás a perceber? Vou tentar acompanhar, voltar a ver cinema, recomendado, o que os professores falavam, o que é que os meus colegas falavam, os colegas porque eu gostava, achava piada aos gostos, gostava do que eles produziam, perceber, comer um bocadinho toda a gente, estás a perceber? Sim. Não sou muito bem. Absorver, vamos chamar a inspirar-te com toda Inspirar-te, absorver um bocado. É que se tu nem me dissesse isso, eu por mim passava essa frase à vontade, mas pronto, agora que tu mas ficou-me na cabeça, nem sei. Não, mas faz sentido, de facto, não há uma forma de arte nem de criar certa, não é? É isso. Não há nada isso certo. É que, pronto, assim, algum alento, estás a perceber? Mesmo quando comecei a arriscar, porque, ou seja, dentro de todos os departamentos que existem, que são vários, temos a parte da arte, direção da arte, a parte de produção, a parte de realização, a parte de direção de fotografia. Depois, esses departamentos têm nessa estrutura? Essas estruturas se dobram por mais papéis, estás a perceber? Sim. Tenho que tirar o pé só, desculpa, porque eu estou a ficar com um formigueiro. Está a ficar com a queimbra. Por acaso estou. Ai, meu Deus. E dentro desses todos os departamentos de direção de fotografia sempre foi o que mais interessou para a questão física da câmara, tecnológica da câmara, de aliar isso à parte criativa, estás a perceber? Sentes então que era um bocado pela parte tecnológica que escolheste direção de fotografia, talvez? No início sim, no início captou-me um bocado. E depois sempre achei que tivesse uma sensibilidade visual que me agradava a mim próprio, ou seja, não é aquela, muitas vezes há aquela cena de as pessoas acham que gostam muito da minha sensibilidade, pá, não, pelo menos pouca gente conhece a minha sensibilidade visual, porque eu tive quase a faculdade toda, a parte de licenciatura a produzir, Sim. que também é essa questão das pessoas, sabes? Ou seja, o produtor é o responsável logístico e de coordenação de toda a equipa e de fazer o projeto acontecer. Sim. E eu sempre gostei muito disso também, então quero esse contacto com as pessoas, gerir personalidades diferentes, estás a ver? Sabes que há uma coisa que eu me lembro, e eu não sei se tu te recordas, mas quando estávamos na secundária, eu tive um trabalho de área de projeto e o nosso grupo fez uma atividade que era a Semana das Artes. E houve uma semana que era a Semana da Fotografia. Eu mandei para umas fotografias dos Mandaste palavras. A primeira coisa que eu me lembro, sempre que eu me lembro do secundário e sempre que penso em ti, é o Tó na altura mandou uma fotografia. E eu lembro que tu tinhas mandado, mas tinha ido para o spam no nosso e-mail. E não ficou exposta. Não ficou exposta? Nunca ficou exposta, porque na altura que tu nos disseste, nós já estávamos com a exposição a acontecer. E eu lembro que tinhas uma fotografia de uma pinha a preto e branco, que era assim, pronto, era uma foto de simplesinha, provavelmente. Mas tinhas uma muito bonita de uma flor roxa. Com um inseto da branca. Acho que sim, acho que tinha uma abelha. Uma abelha, pai. Pá, eu lembro de olhar para aquela fotografia. Super. Mas tipo, eu lembro de olhar para a fotografia e eu olhei para o resto da exposição e pensei assim: fogo, esta fotografia tinha que estar na exposição. Por isso é que eu me lembro dessa tua sensibilidade. A primeira coisa que eu me lembro sempre é dessa fotografia. Eu lembro, pai, há 2 anos, isso foi na altura. Pai, 11º. Na altura que eu estava-me a sentir, eu lembro que estava a sentir falta. Tinha a minha câmara, pequenita. Mas depois quando és miúdo, pá, nem tens noção, nem dás valor. Sem dúvida. Ele nunca disse, dei-me valor porque para mim pronto, foi um presente muito importante na altura que a minha mãe me deu. E guardo com muito carinho. Mas depois a gente já queres uma coisa diferente, não é? Porque já entrou a parte digital, esta é analógica, já não sou tanto. Agora está toda a gente a pegar no analógico. Esta câmara está caríssima hoje em dia. É sério? Isto era das câmaras mais simples e baratas da altura, porque era a câmara que se dava para quem não tivesse conhecimentos fotográficos, porque simplesmente dá para trabalhar algumas coisas, mas isso, ela agora custa usada 300, 400 paus. Uma câmara que era baratíssima, tipo, é surreal. Portanto, se quiserem comprar Amélias, já sabe que isto não está fácil. Amélia não está para vender. Não, Amélias. Amélias estão caríssimas. As Amélias estão caríssimas. Mas estão acima do preço que valem. Eu acho que estão a valorizar muito agora as analógicas outra vez, não é? Principalmente estas, que são muito práticas. Só que esta câmara, não sei que não vai ser tão interessante dizer, mas tem muito boa lente. Claro que é interessante, porque não havia de ser interessante. Tem muito boa lente e tem umas fotos incríveis. Para uma câmara que é point and shoot. Mas voltando à parte secundária, na altura pedi à minha mãe para me comprar, juntar uns trocos, quanto é que eu preciso, para comprar esta câmara, tenho que juntar o dinheiro do aniversário do Natal, será que me ajuda aqui? E era uma câmara digital. Então foi as minhas primeiras explorações com essa câmara digital, que era uma Nikon, era a mais barata que havia na altura, era tipo 250 € a câmara. Mas era uma DSLR? Era uma DSLR já com lente. Lente não era fixa. Uma viva? Não era lente, não era fixa. Já não me lembro qual era, uma D qualquer coisa. Qualquer coisa, sim. Muito fraquinha. Mas incrível na altura, estava maluco aquilo. Comecei a tirar essas fotos, andava, pronto. Estavas no momento andava pelo campo a navegar, como andei a vida toda pelo campo. E foi ali que se deu um bocado o clique, se calhar que estavas a precisar de... Sentiste isso? Que no secundário havia alturas que precisavas de mais alguma coisa? Isso senti, sem dúvida. Mas nunca senti no sentido que tenho mudado de área. Certo. Ou seja, faltava-me qualquer coisa. Como por exemplo agora me falta o inverso, que é, assim, é muito estranho, estás a perceber? Falta da parte racional e lógica. Falta-me essa parte, apesar de 80% da minha profissão é resoluções de problemas, 10%
é fazer budget, fazer orçamentos, e 10% é que é criativo. Isso foi assim um choque difícil de perceber. Sim. Mas depois, pelos 10% criativos e pelas pessoas que conheces, pouco fazes, certo. vale a pena. Mas ninguém nos prepara para isso na faculdade, não é? A malta só nos prepara para fazer melhor criativamente, explorar. Isso é uma conversa que dava para muito tempo de podcast, essa parte da preparação, muito difícil. Mas então, já que falas disso, há alguma coisa que no teu trabalho tu, se pudesses contratar alguém para fazer, contratavas? Desculpem, estou a ouvir um barulho, mas eu espero que não esteja. Fui, tanta coisa. Escolhe uma. Acima de tudo orçamentos. Faz todo sentido. Super entendo, porque fazer orçamentos é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Não é? E depois a pior coisa do mundo não é fazer orçamentos. Sei lá, se derem muito dinheiro, é muito fácil fazer um orçamento. Agora, quando há ali um limite, tu ficas assim: o que é que eu posso fazer com isto? Sim, agora, que não é o caso, pá. Pelo menos a mim nunca foi o caso. Eu nunca tive um projeto que chegasse e dissesse: portanto, tens o dinheiro que tu quiseres. Não, pelo contrário, não é? Também não sou uma pessoa que estou nos primeiros passos da minha carreira como da tua fotografia. Ou seja, nem começo de carreira, vamos chamar assim. Pai, é sempre a contar trocos. Não há hipótese. A gente tira ali, liga ali. Se for alugar este pack, depois, pronto, quem não souber, a nossa área funciona muito por aluguer de material. Ou seja, uma área, porque cada projeto tem necessidades diferentes. Ou seja, não compensa a nenhuma produtora ter. Os produtores normalmente podem ter as de média dimensão, não, as grandes dimensões não têm nada, mas normalmente as de média dimensão têm certo para trás do trabalho de câmara, com um conjunto de lentes, porque sabem que pode ser recorrente utilizá-las. Mas o resto do material é todo alugado, porque de repente estás a fazer um trabalho, sei lá, estás a fazer uma publicidade de carros que pede um tipo de material e é exterior, já não precisas de luzes. De repente estás a fazer um filme tudo filmado em interior, já precisas de luzes, já precisas de tipo de câmaras, tipo de lentes. Ou seja, tens o que se chama as casas de aluguer de material. Sim, mas hoje em dia já há muitas produtoras que já alugam. Têm material, fazem o trabalho, mas já hoje em têm... dia tem havido, com as novas tecnologias, tem havido os preços e a acessibilidade a material barato é incomparável em 10 anos. Nem se compara, antes nós que temos começado a estudar. Sim. Mas ao que mesmo quando nós começámos a estudar, que é um período, foi há 13 anos, começamos a estudar na faculdade, é surreal. Hoje em dia qualquer miúdo consegue fazer um filme com qualidade. Alugar uma rede no instante? Não precisa alugar uma rede. Viste agora as publicidades do iPhone 15 Pro? Tu viste o videoclipe? Vi o videoclipe da Olivia Rodrigo. Eu olhei para ali e fiquei assim, oi. É surreal, mano. Tipo, é verdade. Não faz sentido nenhum. Porque, as câmaras são... Já não lembro quem é que disse isto, mas me ficou na cabeça. Tipo, as câmaras é uma caixa que tira fotografias e está feito. Sim, mas a iluminação faz muita diferença. Aí sim, o resto foi o que faz dela. Para mim a parte mais importante é a base, que é a história. Tipo, ou seja, em duas fases, que é a história em termos de argumento e a história em termos da visão do realizador para esse argumento. Sim. Que é o mais importante. Já vi muitos filmes que a direção de fotografia não era muito interessante ou era pobre e o filme era incrível, porque a ideia era incrível, porque personalmente, por exemplo, o desempenho dos atores é muito mais importante que a direção de fotografia. Para mim, a direção de fotografia tem de ser o máximo invisível possível. Eu lembro de ter... Invisível salvo seja, porque ela do invisível não tem nada. O que é que tu queres dizer com o invisível? Tu não notares a direção de fotografia no sentido que estás mais preso à história do que a imagem bonita. Se me falares, portanto, agora, se quiseres falar de um trabalho de alguém que tu gostas, um fotografia que gostas, certo? Viste um filme que ele fez, direção de fotografia, e à primeira, adoraste o filme. Depois foste uma segunda vez ver o filme e agora sim estás a talhar a fotografia daquela pessoa. Mas se à primeira vez já sentes a fotografia, tipo, eu lembro-me, o filme que nós fizemos juntos, o Marasmo, não é? O Gonçalo, que eu acho que tem muito valor a nível de realização e de ideias. Tem alguns problemas de construção, éramos universitários, miúdos, mas houve muita gente que na altura gostou bastante do meu trabalho nesse filme. Naquele contexto universitário, como é evidente. Sim. Colegas nossos gostaram muito de ver. E aquilo ficou muito à cabeça, muita malta vinha falar sobre a fotografia está muito bonita, mas ninguém me falava tipo, da história do filme. E a mim empobreceu uma ideia daquele filme, estás a perceber? Da maneira como defendia aquele filme. Nesse sentido, gostava muito mais que a malta. Já que vinham falar diretamente comigo, já sabemos que já passam para aqueles proformes, mesmo na faculdade, aqueles proformes todos, porque aquela malta toda. Sim. Vetigos. E se as pessoas viessem, adorei o filme, gostei mesmo da história, a ideia do Gonçalo estava fixe, e tinha ali pormenores de fotografia que ajudavam muito ao filme, a tua fotografia ajudou bastante ao filme, estás a ver? Adorei aquele plano para isto e isto, ajudaste bastante a ideia do Gonçalo. É isso a minha função a minha função é ajudar a ideia do realizador, estás a ver? É contribuir para aquela ideia, ganhar mais volume artístico e criativo. Ou, depende de cada realizador, porque isso é uma cena que eu adoro também, lembrei-me agora, na área, que é
Eu, como fotografia, trabalho com diferentes realizadores. Certo. E cada realizador trabalhar é uma forma diferente. E tu gostas disso? Adoro isso. A sério? Adoro, é perfeito. Se me perguntares, tens algum modo de trabalho que te agrade mais? Possivelmente tenho, mas se eu trabalhar sempre naquele modo ia ser... monótono. Ia ser muito monótono. Pois. Apesar que ia ser monótono trabalhar sempre com esse tipo de realização, mas depois o filme é difícil de ser monótono, é sempre cada... Sim. Mas o processo seria-se mais monótono, se calhar. Sim, tens realizadores que têm um controle muito agressivo sobre mesmo para o próprio, que têm uma componente visual muito forte. Tens realizadores que não têm uma componente visual muito forte, nem percebem de lentes, nem de luz. Têm uma ideia, podem ter imagens, referências, mas deixam-te muito mais à vontade. O Gonçalo, por exemplo, que nós trabalhamos juntos, é muito visual, tem uma ideia visual muito forte, sabe as evidências, as referências, tipo que ele quer, estás a ver? E é fixe, nós exploramos dentro dessas referências, também é fixe para mim, estás a ver? Então, eu gosto disso, de trabalhar com pessoas diferentes. Trabalhar com pessoas diferentes, acima de tudo. É bom isso, por acaso. Normalmente gosto de trabalhar que a minha equipa seja mais ou menos sempre a mesma, se possível. Sim, porque a parte técnica depois há ali um improvement nos processos, não é? Se for sempre a mesma equipa. E mais a nível de relação, acima de tudo. Okay. São as pessoas que me defendem, ou seja, quem me defende ali dentro é a minha equipa, estás a ver? É a minha equipa que me garante que as minhas ideias, como eu tento garantir que as ideias do realizador acontecem, as ideias visuais do realizador acontecem junto com as minhas, com a minha parte criativa, a minha equipa é que me garante que as minhas ideias acontecem da forma que tu estás à espera. Quando a casa está a arder e eu estou desamparado, tipo, é a equipa que te dá, estás a ver, o amparo, sem dúvida. Então é mais uma questão de, antes de tudo, arranjar as melhores pessoas possíveis e depois, dentro das melhores pessoas possíveis, tentar que sejam os melhores técnicos possíveis, técnicos, criativos, mas que sejam as melhores pessoas para te assistirem nesse trabalho, estás a ver? Certo. Formar ali uma pequena família. Por isso eu tento, agora, como é evidente, eu não trabalho, não tenho 20 filmes ao ano. Claro. Ou seja, as pessoas que têm cargos de assistência assim trabalham para outros diretores de fotografia, ou seja, muitas vezes não consigo ter sempre as pessoas que eu quero, mas tento sempre trabalhar com a mesma equipa, sem dúvida. Sim, é uma área muito instável também, não é? Nesse sentido. Sim. É o que já sabemos, não é? É o que já sabemos da beleza. Qual é que é o projeto que mais te marcou? Difícil esta. Espero que nenhum realizador veja o projeto. Que veja o podcast. Imagina, pode não ter marcado pelo projeto em si, pode ter marcado por alguma coisa que aconteceu no processo. Possivelmente o que nós fizemos juntos, o Marasmo. Sério? Não acho que tenha sido o. Quer dizer, é muito relativo falar de o melhor filme que tenha feito. Não foi o melhor filme. Certo, podemos dizer que talvez não tenha sido o melhor filme, mas é dizer. Lá está, pode não ter sido até o melhor produto final. Mas imagina, é uma componente universitária, só que foi o filme em que. Sentes que foi o início, quase? Foi o início, foi esse filme que me validei-me internamente. Nunca procurei muito essa validação externa. E não sou uma pessoa que critique muito quem procura validação externa. Não acho que assim, é o que te fizer sentir bem, te faz sentir bem, tudo bem. Mas acho que mais batalhar um pouco com esta questão de andar sempre, como um amigo meu dizia, salta pocinhas, estás a ver? Que era o Luís, que é o melhor amigo de infância. Depois fui para unidades, eu fui para ciências e ele sempre chamava-me sempre salta pocinhas, porque era assim, não é? Sempre saltando de um lado para o outro, ou estava com. Era a malta de handball, que eu joguei muitos anos de handball, ou estava com a malta das artes, ou estava com ele, que o nosso grupo mais fechado, ou estava com a malta da minha turma, estás a ver? Sempre com pessoas diferentes. Salta pocinhas, já percebi. E depois foi, isto não acontece. Para a faculdade, ou ia para gestão, ou ia para psicologia, ou ia para artes. E pronto, então nunca tive assim propriamente um lugar que me sentisse. Que me sentisse bem, estás a perceber? E ali foi assim um momento, acho que fixe. Sentes que o Marasmo foi quase que o teu posicionamento como profissional? Ou seja, não está, obviamente, foi em contexto universitário. Perante os outros profissionais ou perante para ti? Ou seja, para mim, sim, foi quase um momento em que tu sentiste que é isto que eu quero de facto fazer. Sim, sem dúvida. Senti-me muito bem a fazer aquilo, estás a perceber? Senti-me muito bem, muito. E de uma forma ingênua, estás a perceber? Claro. Foi de atacar, nunca tinha feito. Sim, porque aquilo não era um trabalho sequer remunerado, portanto era uma coisa completamente diferente. Sim, mas lembras-te na altura, tipo, o teu projeto final, mostrar o teu filme é como se fosse. Sim. Somos muito ingênuos, é como se fosse a tua vida, estás a ver? Aquilo é que te vai lançar na carreira, aquilo é que é ali que tens a tudo, estás a perceber? Estás pronto, e ainda bem que é assim, porque é assim que nós exploramos mais e acho que tivemos o resultado que tivemos, porque a malta estava assim. Por muitas turras que tu desses com o realizador. Foi uma fase. A malta dava turras porque realmente tinha ali uma vontade com o projeto e acho que é assim que trabalha. E o projeto éramos um bocado mérito. ingênuos nisso. E o projeto tem mérito, tanto que teve nos projeto universitário teve um percurso muito interessante na altura. Verdade, sim, eu ainda fui acompanhando um bocadinho. Fizemos salas de cinema, que foi fantástico. Verdade. Ainda hoje temos ido a salas de cinema com e tivemos ótimos atores também. O Gonçalo nos ajudou a ter financiamento para outros filmes. Vês? Incrível. E o que é que eu ia te dizer?
Acho que é isso. O projeto então que achas que mais te marcou foi o Marasmo? Sem dúvida, porque senti-me bem naquele papel. Senti-me completamente perdido. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque foi a primeira vez que fiz aquilo assim, daquela forma. Tínhamos feito uns exercícios, e nesse exercício decidi que finalmente ia explorar isso. Ou seja, acho que foi na disciplina. Houve outra disciplina com o professor. Foi Carlos Lobo. Isso. Com o professor Carlos Lobo que nós tivemos. Mas aí tu não fizeste direção de fotografia? Fiz. Não foi Diniz? Não. Eu fiz com o Gonçalo direção de fotografia e realização. Eu não estava no teu grupo, não, por isso não é que. Ok. Mas, pensava que tinha sido. Então aí já começaste a perceber que era isso e por isso no Marasmo também houve aí a oportunidade. Comecei a criar ali uma relação de trabalho com o Gonçalo, porque fizemos 2 projetos juntos. Depois até tivemos aquela parte que também tivemos a fazer, lembras-te do documentário para o professor Carlos Lobo. Pois era isso que eu estava a pensar. Aí quem fez fotografia foi o. Não, fui eu. Aquilo que realizei e fiz fotografia? Não. O Diniz fez o terceiro grupo, eu estou a confundir. Ou seja, havia 3 grupos. E nesse o Gonçalo foi comigo, mas acho que o Gonçalo foi assumir produção, eu assumi a realização e a direção de fotografia. Círculos circadianos, não é este que estás a falar? Círculos circadianos era o anterior, depois tivemos o. Eu esse já não tive contigo. Terremotos. Esse já não fui contigo. Foi aqui em Inhamarante, por acaso, que filmámos, foi um documentário da. Mas lembro-me de ver, da mas aldeia, não. Da aldeia velha. Toda a gente fez aldeias nesse ano, engraçado. Nós também fizemos uma aldeia. É típico. Mas é engraçado porque acho que é um ambiente que atrai muito. Visualmente. É muito fácil. É sempre uma questão de madureza associada a nível de imagem, já há uma madureza associada aos sítios, há uma madureza e umas condições de vida associadas às pessoas, é uma arte que se está a perder, ou seja, é muito fácil cair no bait, vamos chamar assim, cair no risco de filmar isso. Mas pronto, somos miúdos, somos ingênuos. Ora, mas foi bom. Eu por acaso gostei muito. É isso, acho eu nessa que foi altura fiz também com o Nuno na altura o documentário e eu também na altura fiz em direção de fotografia e gostei muito, por acaso. Obviamente nada a ver com o que tu fizeste no Marasmo, não é? Tipo, material completamente diferente, por isso, mas percebo o que estás a dizer. Há algum sonho de projeto que ainda gostarias de fazer? Que queiras partilhar? Que eu queira partilhar? Podes não querer partilhar e... Não, assim, acho que ainda falta muitos sonhos. Sim. Tenho alguns projetos assim, ou seja, dentro da área de direção de fotografia, principalmente do cinema, tu cresces de algumas formas diferentes, não é? Ou seja, ou cresces também com os realizadores que vais trabalhando, não é? Por exemplo, com o Gonçalo, com o João Lourenço, que conheces, também tenho o Pedro Lopes, que é outro realizador que eu trabalho, que são pessoas que também estão no início de carreira, como eu, que fizemos algumas curtas juntos. O Gonçalo, por exemplo, tivemos agora o primeiro financiamento do ICA para fazer um filme, que está agora em pós-produção, e fizemos, ou seja, normalmente podes crescer. Eu gostava de crescer com essas pessoas que trabalham desde o início comigo, são o meu grupo desde o início da faculdade. Gostava muito de crescer com eles no sentido dessas pessoas terem ser dada a oportunidade a eles de fazerem uma longa. Era não sei se pode considerar um sonho, mas claro que era um objetivo muito forte. Era com as pessoas que têm-me vindo a acompanhar e que também me deram as oportunidades que me deram para fazer fotografia nos filmes deles, não é? Porque de certa forma é um convite que as pessoas te fazem para gostam do teu trabalho, ou gostam da tua personalidade, da tua maneira de ser, o que seja. Certo. Gostam de partilhar um copo contigo. Certo, também. E convidam-te para fazer parte dos filmes deles, do menino deles, não é? E eu gostava muito de poder dar saltos maiores com essas pessoas. E depois também tinha algumas indústrias que eu gostava de explorar, estás a ver? Tinha curiosidade, eu gostava muito de trabalhar cinema europeu, trabalhar cinema francês, cinema italiano, mas estamos a falar de coisas que estão a léguas ainda, quem sabe? Mas não deixa de ser um objetivo ou um sonho. Vão ser lançado mundialmente. Já sabem. Mas acho que assim o primeiro objetivo, sabes que eu nunca fui muito, sem isto parecer uma coisa triste de se dizer, nunca fui muito sonhador, estás a perceber? Porque tu és muito racional. Ou seja, tu vês, por isso é que te faz sentido mais objetivo e não sonho. Porque para ti sonho se calhar é uma coisa mais não inalcançável, mas uma coisa mais... Sim, não sou assim uma pessoa tão difícil de saciar. Estás a perceber? É assim, precisas de coisas mais palpáveis, se calhar, não é? Sim, talvez. Acho que sim, eu gosto. Tipo, um passo cada vez, não tenho... É muito engraçado seres uma pessoa assim tão racional, por acaso. Acho mesmo engraçado. Normalmente a malta estranha quando vai conhecendo, porque começou um bocado mais... Mas há mais gente assim, atenção, já conheci algumas pessoas assim... Mas sou mais extrovertido depois, não parece, não é tão associado a essa parte... Se consideras-te um extrovertido, é que consideram-te um introvertido. Uau, és a primeira pessoa a dizer isso, fantástico. Já fizeste aquele inquérito das personalidades? Não, nunca. Então vais fazer, eu vou-te mandar. Só se for mapas astrais, que acho pior aquilo. Não, a cena de personalidade é racional, é uma coisa... Certo. Pronto. Ou seja, são 16 personalidades, ele dá-te depois o resultado e depois até te mostra celebridades que têm o mesmo tipo de personalidade que tu, que tem muita piada. Por exemplo, eu sou 53% introvertida e 40% os outros % extrovertida. E já foi mais, ou seja, a percentagem muda constante o tempo.
porque aquilo são muitas questões que tu respondes. Então depois vou-te mandar para ver, porque eu considero-te um introvertido. Interessante. Mas também acho que isto é uma questão de perspectiva. Eu acho que é uma questão de ambientes. Também. Uma questão de ambientes. É sempre associado a mim. Se for eu dou muito bem em ambientes com muita gente e ambientes com pouca gente. Digam aqui em baixo se o Toto parecer extrovertido. E comentem, porque eu quero saber a vossa opinião. É que me puseste numa posição à frente da câmara. Pois é, que ele está habituado a estar atrás da câmara, depois a pessoa precisa dar nisto. Antes de passarmos para o nosso desafio, porque ele já está aqui a tremer, que eu já estou aqui a perceber. A última questão, antes do desafio. Chuta tens alguma rotina ou ritual antes dos projetos? Rotina ou ritual dos projetos? Boa pergunta. Que eu tenho que pensar na resposta, mas a pergunta é boa, por acaso. Não posso me lembrar outra vez essa pergunta assim para 2 semanas. Rotinas. Depende do tipo de projeto. Acho que, acima de tudo, se for projetos grandes, quando eu digo grandes, nunca estamos a falar de uma questão de dimensão de orçamentos, mas tipo grandes é um filme, uma publicidade, uma coisa que filmamos 2 dias, um videoclipe também, normalmente são os projetos com menos dinheiro de todos, é 2 dias, mas que são altamente se filmar videoclipe. Seja mais tempo, ou seja, em termos de processo, demora mais tempo. Mais tempo, ou seja, que tens uma responsabilidade maior, uma curta-metragem, filmas 6 a 15 dias, uma longa, filmas 30, não é? Normalmente. Rituais. Acho que assim eu tenho sempre um ritual que é post-it. Post-it? Se o realizador for nessa minha viagem, que é rever a storyboard narrativamente, ou seja, as nossas ideias visuais para o filme, tudo em post-its, com os meus stickmans, porque eu nunca desenho bem, a menos que o realizador desenhe bem e tenha paciência para isso, e rever aquilo com o realizador, estás a perceber? Perceber realmente se aquilo que nós estruturámos há um mês atrás, porque depois é uma questão de. O processo criativo é muito complicado, não é uma questão de um trabalho. Aqui, barulhos externos. Eu não sei, eu acho que não se ouviu, mas que a sala está isolada. E muito bem isolada. Muito obrigado, Mateus, pelo isolamento. E o que é que eu estava a dizer? Eu estou focada na tosse da pessoa. Mas aquilo não foi uma tosse, aquilo foi um espirro. Achas? Um espirro, parecia uma trompeta. O ritual, storyboard post-its, desculpa, situei-me. Ou seja, mesmo que haja storyboard feito. Sim, nós escrevemos aquilo com post-its para sempre tirar, pôr, trabalhar aquilo. Porque, eu já sei o que quer dizer. Um processo criativo não é, sei lá, como fazer um certo trabalho físico, manual, ou mesmo que seja de computador ou assim, que é, chegas e sabes, tens aquele período de tempo. Naquele período de tempo sabes que demoras X tempo para executar aquilo. Sim. Mas se agora de repente queres ter ideias, tu não chegas lá e pronto, vais ter ideias. Eu consigo ter 2 ideias, cada 2 horas surge-me uma ideia. Horrível isso. Acontece, então é muito complicado e tens de aprender muito bem quando é que podes fazer dar um extra mile, não sei porque é que ando aqui a falar com tanto estrangeirismo, mas pronto. Não, mas à vontade. Fazer um esforço extra, de forçar mesmo no cansaço, ou se é o momento de parares e voltares 3 dias ou 4 dias depois que o realizador a voltar a ler as ideias, com ideias novas, frescas, com vivências novas. Então é muito complicado. Então há sempre esse processo que eu gosto sempre de rever, porque há alguma coisa que aparece e tens aquilo à tua frente. Eu como sou muito visual, para mim é preciso mesmo ter essa estrutura à minha frente. De repente estamos a falar de uma mesa de sala de jantar, imagina, cheia de post-its mal desenhados. A sério? E estás ali, este processo começou com o Gonçalo Loureiro no Marasmo. Ou seja, o primeiro filme com a Federação de Fotografia que fez esta brincadeira dos post-its foi com o Gonçalo. E fez-te com o Gonçalo também storyboard não era muito era preciso eu perceber a ideia do Gonçalo. Sim. O Gonçalo, como conhece, tem uma maneira muito específica hoje em dia, já acho que já consigo descodificar um bocadinho melhor. Certo, já começas a entender. Era o primeiro projeto que fazíamos assim grande, então era difícil descodificar partes. Então isso foi a melhor parte, foi mesmo post-its, nós a desenhar, ali a ter. Então acho que rituais. Tem muitos rituais de físicos e assim, se for projetos longos, porque infelizmente é complicado. Para quem não tiver noção, uma publicidade normalmente, um dia de trabalho de publicidade são 12 horas, 11 mais 1, mas é trabalho curto, por isso tudo bem. Mas cinema normalmente é 11 horas, que é 10 mais 1 ou 10, 9 mais 1, depende do tipo de filme que estás a fazer. Ou seja, e é muito puxado fisicamente o dia todo. Chegas a casa e ainda fazer exercício físico, provavelmente vais. Se tiveres um papel de direção, provavelmente estás a chegar a casa, ou se estiveres fora, for ao hotel, ou estiveres hospedado, vais provavelmente ver imagens e estar a discutir com o realizador o que é que se pode resolver no dia a seguir e resolver problemas. Ou seja, o corpo sofre um bocadinho nesse sentido, por isso gosto de ter algum ritual físico, não é propriamente um ritual, mas se souber que vou ter um projeto mais longo, preparar-me fisicamente para isso. Curioso. Porque é muito diferente. Eu senti, por exemplo, pós-Covid, senti uma diferença surreal. Nós quando voltámos de Covid, eu praticamente não trabalhei em Covid porque eu faço mais trabalho em site físico, não faço tanto trabalho de pós-produção.
Quando voltei, tipo, a fazer os primeiros dias, estava a falar de 12 horas de pé, nem sequer pensas que é uma coisa tão natural para ti nos anos anteriores, tão natural. Sim. Pensavas que de repente chegavas ali e sentes, e depois estás cansado, o teu processo criativo é mais fraco, É afetado, a sim. forma como tu comunicas com a tua equipa e consegues tomar decisões na hora, porque é muito disso. Nós temos. O doutor fotografia é mais pago para ser rápido, consegue ter qualidade, mas ser rápido acima de tudo, porque tempo é dinheiro na nossa área. Sim. Acima de tudo, tipo, nunca consegues ter um e outro. Ter tempo e dinheiro Sim, percebo. é um caso raro. Então, quando eu estava a falar daquela parte que é tipo resolução de problemas, logística, depois é que vem a parte criativa, é isso. As fotografias são pagos acima de tudo. Por isso é que a preparação também é muito importante. A preparação assim, é importantíssima. Sim. A preparação é importantíssima. Mas acho que sem rituais não tem problema nenhum. Mas esse dos post-its foi bem engraçado. Não fazia ideia. Ou pelo menos não me recordo. Mas na altura devem ter sido só vocês os dois a fazer. Ainda tenho alguns post-its desses na porta do meu quarto. Tens que mostrar. Do marasmo? Do marasmo. Que lindo. Adoro. Com um tubarão mal desenhado. Tubarão. Que era na cima do. O crocodilozinho. Não, Não, crocodilo. no tubarão, qual era o nosso cenário? No cenário não, no. Aquele do Porto. Eu Porto, sei. Aquele... não me lembro. Não é um cenário, mas. No cenário. É tipo. Sim. Não estou a lembrar do nome. Então nós filmamos. Estás pronto para o quiz? Vamos lá, quiz. Não faço Estás nada pronto, mas fazes de conta que estás, não é? Eu vou dar estes fones. Deixa eu ver se tenho cabo suficiente. E isto basicamente tem um timer. Fancy. É, né? Ponho direito no direito, esquerdo no esquerdo. E tal, direito no direito, esquerdo no esquerdo. Era isso que eu estava a dizer para ver. Está aqui, desse aqui. O right e o left. Aí. Onde é que estás? Aqui na B. Estás a ver como eu disse que não era gajo de som? É por dentro, ok, está aqui, boa left. Bom, eu já expliquei essa cena do som, por isso quem percebeu, percebeu, quem não percebeu, percebeu-se. Então, o desafio são: em 30 segundos tens que responder às minhas questões todas. Okay. Primeira coisa que te vem à cabeça. Isso é tipo o programa da RTP1, o Joker. Não é 30 segundos que eles têm para conseguir um Joker ou dois? Já não és a primeira pessoa que me diz isso, mas eu confesso que eu não vejo o Joker, por isso não sei dizer. Mas. Eu ouço um acho que Palmeirinho, mas é um bocado chato. Portanto, vamos ao quiz time. Gostaste? Gostei, estou muito mais zen agora. Devias ter feito isto no início. Agora vai ser pior, porque vais ter o tempo aí a contar. Estás-me a ouvir bem, não é? Ele já está a cago. Eu vou beber uma aguinha, que é para fazer as perguntas rápidas. Ele vai fazer bem barulho agora com o casaco, não é? Yeah. Põe ali sem deitar água ao chão. Isso, boa. Tá. Ok. Estás pronto? Posso? Prontíssimo. Correção de cor ou direção de fotografia? Direção de fotografia. Publicidade ou cinema? Cinema. Escolhe uma para fazer o resto da vida. Direção de fotografia ou edição? Direção de fotografia. Curta que fizeste preferida? Misericórdia. Se a tua vida fosse um filme, qual seria o género? Feel good movie romântico. Grande angular ou teleobjetiva? Grande angular. Mais criativo de dia ou de noite? De dia. Fogo, demoraste bué. Não sei, é bem marado. Eu pensei que ias fazer essa bué de rápido e pensei que ias dizer noite. Só te ficou a faltar uma. Se eu não tivesse demorado essa, tinha conseguido? Qual é que era a outra próxima? Porto ou Amarante? Isso quer dizer, o teu público. Não sei, acho assim, vamos pensar. Até aos 18, Amarante, sem dúvida. Acho que Porto. Ou seja, no sentido, vou fazer só uma análise no sentido em que me vejo... tirar os fones, se quiser. Combina. Apesar de que eu estou a gostar de receber Estás aqui. a gostar? Está, eu finalmente ouvi a minha própria voz. É soava bom, né? muito mais... Muito mais o quê? Agora está um bocado mais esganiçado. Acho que Porto, no sentido em... na questão de onde vejo a viver. Sim. Principalmente uma questão profissional. Esta questão é mais para quebrar do que propriamente para outra coisa, não é? Mais uma questão profissional, acho que... Claro, faz todo sentido. Amarante, infelizmente, nesse sentido, tem algumas limitações. Sim. Que não se sabe no futuro. Sim. Tens qualidade de vida apenas... Por exemplo, eu também trabalho no Porto, mas eu gosto muito de viver em Amarante. Mas o Porto é surreal porque está a 40 minutos de Amarante. É isso. Isso é que é surreal para mim. Quer dizer, 40 minutos de carro, estou e estou no sossego, tipo em casa dos meus pais, é a ver, meio do campo. É isso. Fim de semana perfeito. Então há assim, ou seja, uma coisa sem outra é estranha. Tipo, se me perguntassem onde eu gostava de nascer, sem dúvida alguma, nunca na vida trocava Amarante pelo Porto. Tipo, fazer a minha infância toda até aos 18 anos, não, nunca na vida. Isso é muito triste. Agora, fazer a parte da frente aí, e principalmente a oferta cultural que o Porto tem, ou seja, apesar que Amarante está totalmente diferente do que era no nosso tempo. Mas não dá para comparar ainda assim ao não, Porto, claro que não, mas a oferta cultural que tu tinhas comparado com o nosso tempo.
Tens mais um bocado, sim. Nós íamos para a Tasca da Ponte buscar garrafas de vinho verde e íamos para o Florestal beber. E acabou. Não há mais nada para fazer, não é? Era o que se fazia. Sim, hoje em dia tens mais um bocadinho. Ou ias para o Spark. Tinha o Spark. O que é que nós tínhamos mais na altura? Tinhas algumas discotecas, só que. Só que elas iam e vinhas. Havia uma que no colégio estava sempre para mudar de nome. Dali. Tinhas Dali, exatamente, Dali. Mas Dali era mais perigoso, mais dangerous. Nós tínhamos, era o Dali, chegaste a ter uma que era o Magno, acho eu. Magno. Mas eu acho que também foi rápido. O Ganesha foi muito rápido também. Mas era longe. Discoteca. Eu acho que houve mais uma. Ou eu estou com. Não, depois o pessoal ia muito para a lixa também. Para a lixa é verdade. A lixa até era fixe. Pois eu nunca fui. Mas eu ia para a lixa fazer o mesmo. Pois. E eu estava a comprar garrafas de vinho verde. Dava mesmo. Dava a mesma cena. Olha, para encerrar este podcast, há alguma coisa que tu queiras dizer? Agora sim, tens que olhar para a câmara se tu quiseres. Comunicar ao espectador. Se quiseres dar tipo alguma dica, algum conselho a pessoas que queiram entrar nestas áreas, seja ou não seja direção de fotografia, obviamente, que eu sei que é muito específico, mas para áreas criativas. Não entrem. A menos que gostem muito. A menos que gostem muito mesmo. Sim, mas isso é uma boa dica. Se não gostam muito, não entrem. Não entrem, não dá hipótese. Eu próprio não estou a perceber. Mas tipo, porquê que não fui para biologia, biólogo marinho, uma coisa assim do género? Investido em criptomoeda na altura. Mas isso podes investir agora. Nada te impede. Não, nada me impede. Não é? Agora já sei. Até porque na altura não havia criptomoedas para investir. Quando tu escolheste o curso. Bem, não. Então já pronto. Viste? Não há nada a fazer. Estava aqui. Podes fazer um NFC, podes fazer um monte de coisas ainda. Muito obrigado. Não? Informática, mais informática envolvida. Não, mas acho que assim. Mas falando de verdade, acho que não aconselho propriamente a ninguém entrar em áreas criativas, a menos que goste mesmo disso. Ou seja, só que tenha. Estava a ver o que é que tu ias dizer, não aconselho, o que é que ele vai dizer a seguir? A menos que tenha mesmo uma vontade forte. É complicado. Sim. Claro que há casos e casos, como é evidente. Há pessoas com uma capacidade criativa ou com ideias muito mais novos que nós que estão já numa fase de carreira muito mais avançada. Mas, acho que são casos muito específicos de pessoas muito fora de série. E depois acho que é uma carreira lenta, é uma carreira precária no início. Sim. E nem falo, não estou a falar de fotografia, estou a falar qualquer dentro, por exemplo, nós falando mais em vídeo e cinema, fotografia também podemos incluir. É uma carreira precária no início, é uma carreira lenta, é uma carreira inconstante. A maior parte das vezes, tirando alguns cargos específicos tipo edição e pós-produção, é sempre a freelance. Tem que ser uma pessoa muito específica, tem uma certa personalidade para lidar com isso. Há pessoas que não lidam bem com a questão do freelance. Verdade. Eu lido muito bem com isso. Gosto muito de trabalhar como freelance, tirando todas as partes financeiras associadas aos impostos que tu pagas por trabalhar recibos verdes. Mas toda a maneira como tu controlas a tua própria área, não tens sendo muito inconstante, estás a ver? Não tens uma rotina. Eu não tenho uma rotina associada. Eu até sou uma pessoa bastante rotineira quando não estou a trabalhar. Ou seja, tenho algumas coisas que gosto de cumprir porque depois é muito complicado quando tens as quebras. Se não tiveres uma rotina associada ao teu dia a dia, também é fácil de perder a estrutura de trabalho e isso tudo. Não é porque de repente agora, se não trabalho durante 3 dias e vou trabalhar 8 dias seguidos para uma curta, que nestes 3 dias posso mudar completamente as minhas rotinas, porque de repente isso vai ter um peso nesses 8 dias de trabalho que tu vais ter. Ou seja uma alimentação diferente, acordar muito mais tarde, de repente tens de mudar um shift, é quase como se tivesse jet lag. Sim. Mas é muito desviar bem, mas acho que é muito simples. As pessoas têm que ter mesmo muito amor à área e experimentar. É uma das coisas que eu mais me arrependo. E que se fosse aquelas perguntas típicas que podes fazer, o que é que dizias ao teu eu de há 10 anos atrás? Eu só dizia para filmar mais, filmava muito mais. Olha, isso é uma boa dica. Filmava muito mais, sem dúvida. Sei lá, acho que às vezes um gajo na faculdade, lembra-se que nós falávamos muito do síndrome, na primeira universidade precisa que era o síndrome do 3º ano da faculdade, que era uma malta esperava. Nós sabíamos que íamos filmar uma curta final de projeto. Havia aquela curta final. A curta final era o grande projeto do nossa licenciatura. Sabíamos lá nós que aquilo era só um filme universitário. Sim. Que ia fazer uns festéis e pronto. E a malta associava sempre. Ficavam todas à espera do 3º ano, porque no 3º ano é que vou fazer o meu filme vai ser incrível. E as pessoas chegavam ao 3º ano, nunca tinham filmado nada. Espetavam-se redondamente. Certo. Pronto, e é isso. Acho que a única coisa que eu diria assim, filmem muito, se for fotógrafo, filmem muito. Praticar, ou seja, a área que for é praticar muito. Disparar e mandar cá para fora. Bota cá para fora. Manda cá para fora, que isso é um conselho que eu dou, mas que também sofro com ele. Sim. Então é difícil, como já percebeste, eu e as minhas redes sociais, que hoje em dia, para nós é
é mais uma ferramenta. E nós dias atrás estava a falar com um colega de trabalho sobre isso. Estávamos a falar, pá, no Instagram, assim. Eu sempre nunca fui muito, como sabes, adepto de redes sociais. Nada contra, simplesmente. Não te identificas, faz sentido. Não, é mais uma questão de até lá. E também sou uma pessoa que me perco no scroll. No scroll, também tem essa minha fraqueza. Mas eu sou uma pessoa muito de. Ou seja, interação pessoal ou seja, para postar coisas, estás a ver? Aí contra mim falo, porque é um problema, porque hoje em dia, por exemplo, pelo menos para muitos diretores de fotografia, fotógrafos, diretores de arte, assim, na nossa área mais geral, tipo, o Instagram é a ferramenta. É o site. Sem dúvida. Quase ninguém vai, tipo, hoje em dia ver aos sites. Podem ir se quiserem uma coisa mais detalhada para procurar trabalhos específicos, mas o teu Instagram é o teu site, e nesse sentido falho um bocadito não explorar mais isso. Já estou a reunir pastas e estou ali a olhar para elas. Fazer screenshots. A tirar estilos de 21 filmes, ou o que seja. Não é que eu tenha feito 21 filmes, mas de muitos filmes. Não levem literal, porque nada do que o Tó diz é literal. Nada literal. E pronto. Acho que é saber utilizar as redes a nosso favor, nesse sentido. Não ser. E um conselho muito bom que também me deram. Esse posso deixar, que é um bocado estranho, que a uma altura. As redes sociais, não é? Eu sigo muitos diretores de fotografia. Ok. No Instagram, pá, malta que eu gosto muito do trabalho. Pá, há muitos que eu aprecio. Seja diretores de fotografia, porque depois há alguma divisão. Tens diretores de fotografia de publicidade, tens diretores de fotografia mais. Pá, que tem muitos videoclipes, há diretores de fotografia que fazem mais cinema, depois há diretores de fotografia de cinema mais de Hollywood, diretores de fotografia de cinema mais europeu, estás a ver? Art house, esse tipo, pronto. E eu sigo vários. Tu, se estiveres no Instagram, no scroll, pá, todos os dias está aparecendo a tua fotografia do 3 ou 4 a partilhar alguma coisa incrível. E tu começas ali um bocado a repensar, quer dizer, estou aqui eu parado numa portinha ainda, estás a perceber? Quando digo no portinha, no sentido, por mim ficava a vida toda a viver nesta região do Norte. Mas estás a perceber, fiquei ali um bocado. Achas que estás demasiado na zona de conforto, de alguma forma? Acho que foi uma decisão minha, no sentido, acho que foi uma decisão, quer dizer, desculpa, vou-me corrigir, foi uma decisão ponderada, certo, nesse sentido. Certo. Ponderada, se foi bem ponderada. Foi que te fez sentido na altura, não é? Não sei, porque, pronto, para quem não sabe, na área de publicidade e cinema, 95% está em Lisboa. Sem dúvida. 1% ou 2%, 2% estão no Porto, 1% estão no Algarve, o Algarve está a crescer bastante a nível de produção e de cinema. Pois é, já tenho visto. Há muito investimento americano, agora lá estão a criar 2 estúdios grandes americanos, porque Portugal está a receber muitos filmes estrangeiros. Sim. Como tiveste Game of Thrones, já tiveste agora aquela saga meio romântica que eu não conheço muito bem, que é o After. E tiveste agora o outro da. Tiveste vários. Já tiveste mais 2 ou 3 Netflix, tiveste já para aí o 4º ano que há projetos indianos de Bollywood. Sim. E eles gostam muito porque o nosso país, apesar de pequeno, gostam muito do nosso país ser pequeno, porque nesse sentido é muito fácil viajar de um lado ao outro. Tens tudo praticamente, estamos a falar, tens rio, tens mar, estás perto até de desertos se quiseres, pode não ser em Portugal, mas estás perto de desertos, que é uma cena mais árida. Tens serras cheias de verde, tipo os Açores, Madeira, tens serras mais áridas. Tens todo tipo de ambiente. Ambientes romanos, ambientes mais centenários. O sul do país tem uma tradição mais árabe na sua arquitetura. Tens tudo num país pequeno, ou seja, viagens curtas, não tens barreira, um país enorme. Sim. Muito bom tempo, muitos dias de sol, estás a perceber? E o orçamento ajuda. O país é barato. Certo. Para eles, né? Os técnicos têm qualidade e cada vez as percebem mais, porque também estão a vir mais para cá e trazem menos equipa porque perceberam que os técnicos portugueses têm qualidade. Então podem confiar nos técnicos portugueses. Já temos uma estrutura de material mais ou menos boa. Não há muita coisa que tem de alugar, seja Inglaterra, Espanha, França. Não há muito material que vem de fora, grande material. E só que um grande problema cá é que eles não tinham estúdios grandes. Ou seja, eles estavam a vir só a filmar os exteriores e depois voltavam a filmar os interiores. Agora estão a criar estúdios no Algarve para poderem... Não fazia ideia. Uau. Para poderem filmar um filme inteiro em Portugal. Tipo à vontade. À vontade. Para ficar cá o tempo todo. A parte de estúdio, que eles têm que filmar estúdio, fica tudo ali. E o Algarve tem bastante espaço ainda para isso. Sim. Isto era para dizer o quê? Da dica que estavas a dizer de... Tem uma dica qualquer, não é? Não me lembro. Não estavas a dizer, de facto, uma dica que te deram. Olha, tem era das redes sociais do Instagram. Isso é para uma pessoa não ficar preso na produção que as outras pessoas estão a fazer. Principalmente as redes sociais, que é um bocado estranho, que de repente... Tu estás a ver os outros e quase que... 50 diretores de fotografia, todos os dias alguém vai partilhar uma cena altamente, estás a ver? E tu pensas, não estou a fazer assim tantas cenas fixes. Não quer dizer que os outros estejam a fazer todos os dias também. Não quer dizer que os outros estejam a fazer todos os dias, não é? Verdade.
Mas isso é um bocado das redes sociais em todas as áreas, infelizmente. Mas também, vamos ser sérios, também a malta que eu falo, desde as pessoas que sigo, a malta também é muito grande, é verdade, também mesmo assim, mesmo só partilharem uma cena ou duas, vão ser sempre incríveis, não é? Ou, pá, numa dimensão de trabalhos que eu não faço, não estou nesse ponto de carreira. Esperemos, um dia. Mas é isso, não está lá, mas já. Mas Lisboa, aconselho também. Sim. Não sei se hoje em dia se aconselho ir para Lisboa, que aquilo, a malta está toda a tentar fugir de Lisboa, mesmo a malta da área. Sim, por exemplo, o Paulo da Riot foi para Lisboa já, acho que foi há algum tempo também. Castilho. Sim. Estive a trabalhar com ele por acaso. Foi? Foi, muito fixe ele. A gente depois fala sobre isso off the record, Okay, para vocês não ouvirem tudo, não é? Ele teve de ir para Lisboa também. Foi. E foi por causa disso. O Pinheiro é que me disse isso. Ele era da fotografia, já tinha a produtora, mas depois com a da fotografia ele teve de saltar para Lisboa se queria fazer. Falámos bastante disso também. Ele disse, então, se queres, é isso. Se queres dar um salto a nível de trabalho assim, aqui não é nada garantido, não é? Preciso também que as pessoas fiquem agradadas com o meu trabalho nesse sentido. Claro. Mas pronto, tenho tido sorte de conseguir fazer a minha profissão e estar pelo Porto. Ora, sei que provavelmente, ninguém sabe até as coisas acontecerem mesmo, mas provavelmente, por maior parte de todos os meus colegas foram para Lisboa trabalhar, as relações que eu desenvolvi ao longo dos anos profissionais foi quase tudo para Lisboa. E ainda hoje estão sempre a bater no ceguinho a dizer que eu devia ter ido para lá, não é? Mas estou bem, acho que estou a lutar contra a corrente. Isso não é mau. Apesar de tudo, isso não é mau. Mas claro que pá, é sempre... Custa mais um bocadinho, se calhar. Sim. É uma questão de certo, alguns não tens tantas oportunidades lá como tens aqui. Olha, ao contrário, vice-versa. Obrigada. De nada. Eu adorei esta conversa. Ainda bem. Tu gostaste? Gostei bastante. Gostaste? Eu não sei se ele está a falar sério ou não. Mas olha, gostei mesmo muito. Já percebi mais sobre mim que sou uma pessoa introvertida. Não sei. Eu vou seguir por teste para tu fazeres. Está bem, fala sério, são muitas perguntas. Depois publicas nos comentários o teste. Depois, olha, estás a gozar, agora vais ter que fazer mesmo, que eu vou publicar. Está bem, é justo. Pronto. Obrigada mesmo por teres vindo. Obrigado. De propósito à Amarante, à Terrinha, para vir fazer já isto. Já vinhas dos meus pais. Foi que calhou. Eu estava obviamente não sou prioridade. Encontrámos-nos no trap logo à noite. Exato. Já vimos que não usas muito as redes sociais, mas caso queiras deixar algum link. Não precisas dizer, estou a dizer que se quiseres eu deixo em baixo no YouTube. Ok, boa. O meu site, estou a acabar o meu site finalmente para ter um site. Ora bem, pronto, vamos ver se eu estou no seu site a Só que mesmo tipo assim, para estar a transformar todas as fotos em menos de um mega é muito chato. Tu queres fazer o quê? Tentar selecionar as fotos todas, depois pôr todas a menos abaixo de um mega para ser pequeninas. Sabes que existe uma coisa no Photoshop que se chamam actions, que fazem isto tudo ao mesmo tempo. Certo? Mas é mais complicado selecioná-las todas. Selecionar é uma coisa. Projeto. Sim, mas aí podes selecionar. Agora, depois a action é rápida. O meu Instagram é selado de frango. Eu ponho o Instagram dele em baixo. Certo. No comentáriozinho no YouTube. Mas acho que as pessoas vão ganhar muito disso. Quer dizer, não, vão ganhar. Vão lá a seguir. Daqui a 2-3 meses eu vou começar a partilhar. Exato. Três anos vão de lá projetos todos seguir, mandar uma mensagem e dizer: queremos ver esse site pronto. Mas as pessoas vão se sentir depois overwhelmed, porque eu agora estou a acabar. Mas as pessoas querem se sentir overwhelmed. Vai ser 3 meses que eu vou partilhar tudo para depois não ter mexendo naquilo mais durante 2 anos. Agendas, tipo um post por dia. Isso dá mais trabalho. Ai, meu Deus do céu. Olha, obrigada. Obrigado. Pessoal, não se esqueçam de seguir o Criativos a Full Time. Spotify, YouTube, já estamos no Apple Podcasts. Olhem que lindos. E falta-me uma: Instagram, YouTube. Parece aquelas meninas do box. Spotify. Do box? Que andam com os. Os números, as coisas. Round 2. E vemo-nos no próximo round, então, não é? Pensam que pagam finos. É isso. Até à próxima! Tchau, tchau! Muito bom, então.